Bom dia, pessoal. Vamos dar continuidade aí às nossas aulas. Aqui é o pessoal do terceiro ano, mais uma aula de literatura portuguesa. Então nós temos aqui os representantes do movimento Orfeu, da revista Orfeu como queiram. O movimento Orfeu foi a parte inaugural aí do modernismo português. Inclusive a geração que inaugura o modernismo português foi denominada assim. Então, dos fundadores da revista, nós temos aqui Fernando Pessoa, Mário de Sá Carneiros e Almada Negreiro. Basicamente foram os que participaram também mais ativamente dessa primeira geração, dando um destaque especial para o nosso amigo Fernando Antônio Nogueira Pessoa, né? Que foi jornalista, empresário, então ele teve algumas participações interessantes dentro do modernismo português e também era uma pessoa tomada pelo muito culto, né? Inclusive ele teve a oportunidade de estudar fora do país, né? Aprendeu muito bem o inglês e trabalhou como agente comercial da Câmara de Comércio Exterior lá de Portugal na época. Porque quando ele voltou da Europa, mais ou menos, aliás, da África do Sul, mais ou menos aos 15 anos, passagens pela Inglaterra e etc., ele começa os trabalhos dele e já começa a ensaiar os trabalhos literários. Mas era uma fonte de resistência contra as tradições lá da época, não só sociais, culturais, e literárias também. Então, o Fernando Pessoa foi o que obteve mais destaque, mas também era o mais rejeitado desses participantes da primeira geração. Então, nós podemos destacar o Fernando Pessoa como na produção dele, né? Nós vamos destacar a produção dele essencialmente, tá? Aí nós vamos ter duas linhas, o Fernando Pessoa ele mesmo e o Fernando Pessoa heterônimo, tá certo? Então, o Fernando Pessoa ele mesmo é o Fernando Pessoa que ele escreve e assina, tá certo? Já assina com o próprio nome. Já na produção heteronímica, tá certo? Ou os heterônimos, como queiram, ele escreve e assina colocando o nome de outra pessoa que tem características independentes, tem uma biografia e suas características próprias, tá certo? Assumem essas ficções criadas por eles, essas personalidades poéticas, né? Como se fossem pessoas independentes, autores independentes, tá certo? Por isso é uma das grandes curiosidades da produção dele, tá? Então, o Fernando Pessoa, ele mesmo, vamos trabalhar aqui, busca a despersonalização e a fragmentação do eu do poeta em múltiplas personalidades. Por isso é que vocês poderão encontrar em algum manual por aí falando de produção multifacetada, tá certo? Porque ele possibilita, através dessas personalidades, ele possibilita a criação de um universo literário diferente, tá certo? Inclusive, nós podemos falar assim de fingimento poético, tá certo? Isso aí ele cria justamente através das chamadas pessoas do Pessoa, tá certo? Além disso, nós vamos ver que o Fernando Pessoa, ele mesmo vai apresentar certas características pessoais, como por exemplo a temática da solidão, o sofrimento, né? Então isso aí são temas também trazidos por ele, além do universo nacionalista que ele traz, como por exemplo em algumas partes do livro Mensagem, que é um dos principais livros da produção dele, tá certo? Agora, nós temos aqui a produção heteronímica. Quais são os principais heterônimos do Fernando Pessoa?
nós vamos ter o Alberto Caeiro, nós vamos ter o Ricardo Reis e o Álvaro de Campos, tá certo? Então, cada heterônimo desse tem uma característica e representa um lado do nosso amigo Fernando Pessoa. Então, o que eu posso entender por heterônimo são os desdobramentos da personalidade poética do autor Fernando Pessoa, tá certo? Então, assim você pode definir o que são heterônimos, tá? Então, vamos aqui. O primeiro deles, o Alberto Caeiro. O Alberto Caeiro, ele era um homem simples do campo. Portanto, nós podemos dizer que o Alberto Caeiro representa o lado simples, né, do Fernando Pessoa. O Alberto Caeiro não frequentou a escola, tá certo? Ele morava no campo e era um amante da natureza, tá certo? Ele tinha algumas características básicas, inclusive, embora não fosse um intelectual, e ele recusava os valores racionalistas e o intelectualismo, mas era dotado de rara inteligência, tá certo? Era muito inteligente, inclusive chegando ao patamar de ser o mestre de todos os heterônimos, inclusive do próprio ortônimo, tá certo? Justamente por essa rara inteligência dele. Era um poeta que tinha uma afeição, aliás, era um heterônimo que tinha uma afeição bucólica. O que é bucolismo? É justamente a relação harmônica que há entre homem e natureza, tá certo? A outra coisa é que ele valorizava os sentidos, tá certo? Para ele era ver e ouvir. Ele acreditava somente naquilo que ele via e naquilo que ele ouvia, tá certo? Além disso, nós vamos ver que ele tentava pensar de forma diferente, né? E ele pensava com os sentidos. Ele via as coisas, digamos assim, as coisas desnudas, as coisas como elas eram, desprovidas de conceitos e de ideias pré-concebidas, tá certo? Então isso aí eram as características, mais ou menos, do nosso amigo Alberto Caeiro. Temos como poeta, aliás, como poema antológico dele, o Guardador de Rebanhos, tá? Aí nós passamos aqui ao Ricardo Reis, tá? O Ricardo Reis, ele já era um intelectual, porque ele tinha uma formação, ele era médico, tá? Ele representa o lado clássico e neoclássico do Fernando Pessoa, tá? Então, ele já passa a ser mais ou menos o inverso do nosso amigo Alberto Caeiro. Por quê? Porque a linguagem do Alberto Caeiro era prolixa e redundante. Já a linguagem do Ricardo Reis era objetiva e direta, tá certo? Outra coisa, ele valorizava o momento, tá certo? Ele adotava a teoria do carpe diem, ou seja, aproveitar o dia, porque o resto, o tempo, ele é fugaz, tá certo? Passageiro. Portanto, ele tem que ser aproveitado na sua plenitude. Além disso, ele também tinha o caráter bucólico. Além disso, era um latinista que valorizava, por exemplo, a harmonia com o campo. Além disso, nós vemos também que ele puxa muito para a questão da mitologia pagã, o platonismo amoroso, a idealização da mulher. Além disso, são poemas carregados de musas inspiradoras, tá certo? Então nós vamos ver o fingimento poético na produção dele e outras características que remontam aí ao arcadismo, tá certo? Aí nós vamos ter como poema antológico Odes a Ricardo Reis. E o Álvaro de Campos, que eu não coloquei aí,
ele representa o lado moderno do Fernando Pessoa, tá certo? O Álvaro de Campos, ele vai trabalhar com um fazer poético diferente, com a poesia povoada de elementos novos, máquinas, locomotivas, a linguagem cifrada, tá certo? Então, ele representa o lado revolucionário, o lado moderno, o lado futurista do nosso amigo Fernando Pessoa, tá certo? Aí nós vamos ter poemas antológicos dele, Tabacaria, Lisbon Revisited, tá certo? São alguns poemas antológicos do nosso amigo Álvaro de Campos, que é o terceiro heterônimo mais importante do Fernando Pessoa, tá certo? Bom dia aí a todos.